Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda nesse novo encontro literário. Hoje eu tenho o prazer de receber a Márcia Camargos. Olá, Márcia, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada, Mazé, por esse convite. Eu dou bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Que a gente não sabe mais onde a gente é visto em que hora, né? Com certeza. Eu queria colocar a capa do teu livro aqui, né? A gente vai falar dele hoje, Modernistas Brasileiros em Paris, nos Anos Loucos, teu último livro, editado pela editora Sesc, né? E é isso. E eu queria, antes de passar isso, eu vou te apresentar antes, depois eu passo uma série de informação sobre os modernistas. Então, eu quero te apresentar, para quem não te conhece ainda, com a capa do livro aí, né? Que você é escritora e jornalista, com pós-doutorado em História pela USP, tem 35 livros publicados, olha só, entre ensaios, biografias, romances, infanto-juvenis, alguns dos quais receberam prêmios literários como Jabuti, Livro do Ano, PCA, todos esses grandes prêmios que a gente conhece no Brasil, né? Seus títulos voltados para o público jovem abordam temas relacionados aos deslocamentos provocados pelas guerras que você fez nesses últimos tempos, esses livros. Você mora na França desde 2016, é membro fundadora da UELP, né? A nossa União de Escritores de Língua Portuguesa por aqui, eu faço parte também, e também como você, membro fundadora. Você também coordena o projeto Memória do Movimento da Resistência na França, 2016-2023, contra a escalada da extrema-direita. Então, agora a gente vai falar dos modernistas. Eu queria colocar aqui na tela algumas fotos, né, que eu queria que você comentasse, porque esse trabalho que você faz, Modernistas Brasileiros em Paris, nos Anos Loucos, é fruto de um segundo pós-doutorado aqui na Sorbonne, recente, né, sobre os modernistas em Paris nos anos 20, tema que você tratou em outros livros, né, não é o primeiro livro que você trata. Então, eu queria que você comentasse, eu vou passando aqui o que a gente vê aí, e a Anitta, né, Malfatti, que é uma das pessoas, né, é preciso dizer que esse livro você escolheu os modernistas, né, que estiveram aqui nos anos 20 e que participaram da Semana de 22. Não é todo mundo, tem 7 artistas, né, Anitta Malfatti, de Cavalcante, Villa-Lobos, Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral, Vicente do Rego Monteiro e Vitor Brecheret. Então, aqui, eu queria que você comentasse, né, essa foto é a Anitta com seu homem amarelo, né? Sim, mas esse quadro ele esteve presente no hall de entrada do Teatro Municipal durante a famosa Semana de 22, que ocorreu em fevereiro, há agora mais de 100 anos, e ele causou escândalo, revoltas, a ponto de que, no dia seguinte, as faxineiras vinham limpar aquele local e encontravam bilhetes desaforados atrás das molduras. Assim, isso não é arte, ele parece uma pessoa doente do fígado, etc. Porque ela está É, sobre os influxos do expressionismo alemão, porque ela tinha acabado de chegar de um estágio naquele país. Então, ela foi assim um nome, a pintora mais importante da Semana de 22. uhum. Esse, Então, e a gente vê aí na tela agora o Oswald de Andrade, então, são artistas, né? A gente viu pintora, tem outros pintores, o Oswald de Andrade, que é um escritor, não é? E a grande, nossa música, querida, que Anitta, que esteve aqui recentemente, né, em Paris, numa bela exposição que você teve o prazer de mostrar para muita gente, né? sim, a Tarsila do Amaral, no Museu do Luxemburgo, que agora está no Guggenheim de Bilbao, na Espanha, essa mesma exposição. E é interessante porque nesse livro eu falo de 7 artistas brasileiros, escritores, músicos e pintores que participaram da Semana de 22 e tiveram esse privilégio de residir em Paris nos anos loucos, que é ao longo da década de 20, quando eh, a capital francesa era o centro do mundo cultural, e que atraía artistas
dos quatro cantos do planeta. Agora, a Tarsila do Amaral, especificamente, ela não participou da Semana de 22, porque ela estava, nessa época, justamente aqui em Paris, se preparando para enviar duas obras suas para o conservador Salão dos Artistas franceses, que teve até agora há pouco uma nova versão, eu não sei, já tem mais de 200 versões dele, né, cada ano, e foi no Grand Palais, inclusive, essa última versão do Salão dos Artistas Franceses, que era algo assim, com júri muito sério e conservador. Então, a Tarsila não participou da Semana de 22, mas ela não poderia ter sido ignorada nesse estudo, porque ela acabaria se transformando na musa do modernismo. Uhum. O Beleza. Brecht, ele não estava em São Paulo em fevereiro de 2022, no entanto, ele mandou 12 esculturas, 12 bronzes para participarem, né, nessa exposição que foi aberta durante 7 dias no hall de entrada do Teatro Municipal, enquanto no palco se desenrolavam aquelas 3 noitadas bastante polêmicas. Então, o Brecheret, mesmo não estando presente em pessoa, ele, Fisicamente. Uhum. mas a Tarsila não. Agora, ela Uhum. envolveu de uma forma assim visceral com o modernismo que foi sendo construído a partir da Semana de 22, então, evidentemente, ela se tornaria uma figura-chave e não poderia ser ignorada, né, deixada de fora desse Uhum. estúdio. Sim. E eu queria lembrar que o Mário de Andrade não faz parte da tua mostra, né? Porque ele não veio para Paris. O Mário de Andrade nunca esteve em Paris, né? Nunca esteve em Paris, ele até escreveu em algum momento, fez um comentário, isso de intelectual que nunca viu Paris é algo assim, é uma aberração quase, né? Porque todos os amigos dele vieram, mas ele nunca pôde vir por algumas razões. Ele realmente dava aulas, era de uma família humilde, ele não era rico, e a gente precisa lembrar que naquela época assim, era bastante oneroso uma viagem, você tinha que pegar um navio, era muito caro, né? Não é como hoje, quer dizer, hoje ainda é caro, mas enfim, Ainda é caro, mas é mais fácil, né? etc., é muito mais fácil. Você vê gente Uhum. aí viajando, pagando a passagem no cartão de crédito em 20, 30 parcelas, com Não. recursos financeiros, e Uhum. alguns outros amigos, artistas, amigos dele, que também não eram ricos, como o próprio Brecheret e a Anita Malfatti, eles conseguiram bolsas do pensionato artístico do estado de São Paulo, que era coordenado pelo Freitas Vale da Vila Quiral, sobre quem eu escrevi um livro, que foi o meu doutorado lá na USP, e ele distribuía essas bolsas de estudo. Só que este programa do pensionato artístico não contemplava literatura, ele contemplava dramaturgia, música, pintura e escultura. Então, Uhum. o Mário, embora fosse muito próximo do Freitas Vale, inclusive ele conseguiu, foi por intermédio dele que a Anita Malfatti, que já tinha passado ali da idade limite, que constava do regulamento do pensionato, ela e o Brecheret, que também não era um brasileiro nato, né? Ele chegou menino ainda da Itália, então os dois contrariavam as regras mínimas básicas da, das bolsas de estudo do Uhum. E mas teve gente também que não teve necessidade de pedir bolsa, como a que Tarsila, né? Que veio, que era rica, que tinha dinheiro e veio facilmente. o Brecheret e a Anitta estavam aqui com recursos próprios. O de Cavalcante, que também era bem pobre, ele veio como correspondente do jornal A Folha da Manhã, do Jornal do Rio de Janeiro. O Villa-Lobos recebeu um apoio do governo federal, através dos deputados do Rio de Janeiro, para vir representar o Brasil. Então, ele estava aqui com esse apoio do governo. O Oswald de Andrade, de alguma forma, ele tinha recursos próprios, e o Vicente do Rego Monteiro veio muito cedo para cá, voltou para o Brasil, a família também podia mantê-lo aqui. Ou seja, desses aí, o mais
assim, abonado, digamos assim, era a Tarsila. Era a Tarsila. Uhum. Márcia, vamos dizer como é que todo mundo, o mundo inteiro vinha para Paris, que era aquele negócio, lugar artístico por aí, né? Os artistas deveriam estar em Paris. Conta um pouquinho como é que era o clima nos anos 20 loucos que você aborda no livro. Então, nós estamos falando desse entre-guerras, e numa época em que o colonialismo estava em franca expansão, né, Indochina, etc., o capitalismo começando a se consolidar e os marchands transformando aquela coisa de vender os quadros e as obras em uma profissão séria, respeitada, porque antes tudo isso era feito ali através de amizade, né? Eu tento vender um quadro, a gente vai fazer isso e aquilo, e essa época era assim algo levado mais a sério, de um lado. Então isso proporcionava um ambiente assim e atraía esses artistas do mundo inteiro, como Picasso, por exemplo, que era espanhol, catalão, e outros que vinham do restante da Europa ou das Américas, tentar fazer a vida aqui em Paris. E como diz a Tarsila do Amaral, numa carta para a família dela, em abril de 1923, os parisienses estavam fartos da arte parisiense, da arte europeia. Eles tinham aquela sede do exótico. Então, ela nessa carta para os pais, ela fala justamente que cada um dava a sua contribuição, trazia ali as referências do seu próprio país, e isso enriquecia muito esse meio cultural francês, parisiense, e foi assim que, por exemplo, nós assistimos naquela época aos sucessos dos balés russos, da música negra e de tantas outras expressões artísticas, né? Como nós vimos que Prokofiev, Stravinsky, foi uma época assim que eles eram muito reconhecidos, e toda essa chinoiserie, esses ventos asiáticos ali que se desenvolveram muito em termos de gravura, de pintura de painéis e etc. Então, era uma efervescência muito grande, tinha aqueles salões literário-artísticos, como Gertrude Stein, que era uma americana que se estabeleceu em Paris e que recebia todos os grandes nomes, Hemingway. Era uma festa. Era uma festa. Para Como dizer, e os brasileiros se instalaram, né? A gente vê o Hotel Central, né? Aqui em Montparnasse, no bairro, o bairro Montparnasse, que teve como é que chama? Teve uma importância grande na época. A gente sabe que então a Anitta e o Di Cavalcanti se instalaram, né, nesse hotel e trabalhavam por ali. Tinha muitos ateliês, né, na muitos região. Como é que eram os brasileiros? Porque a nossa Tarsila, ela se instalou no 17, né? Onde é que estavam os brasileiros da cidade de Paris? a maioria justamente se concentrou em Montparnasse, porque era um bairro que oferecia moradias ainda abordáveis, acho que essa palavra não existe em português, mas com preço que eles poderiam arcar, e era perto dos mulages, dos artesãos que forneciam serviços para os escultores, os vendedores de tintas, de telas, etc. e tal, e os cursos de artes, onde esses jovens artistas iam estudar. Então, era um bairro que você ali você não precisava nem pegar o transporte público, você poderia ir para a Rotonde, almoçar, depois ir para o ateliê ou para a escola fazer o seu curso, comprava ali o material necessário para o desenvolvimento da sua arte, tudo ali no próprio quartier, no próprio bairro, sem ter que fazer longas caminhadas e nem pegar o transporte, etc. E tal. Então, era muito prático para esses jovens artistas que não dispunham, né, de recursos financeiros muito grandes. Ao contrário da Tarsila, como ela tinha realmente um dinheiro próprio ali, que era uma herdeira de fazendeiros,
da elite paulistana, ela pôde alugar um estúdio na Place de Clichy, que, como disse o Paulo Prado, era o umbigo do mundo. Todo mundo estava lá. Muita gente se reunia no ateliê dela, mas não, nem todos, né? Como é que eles, esses brasileiros de artistas, né, pintores, escultores, escritores, se reuniam, se ou não se reuniam? Como é que é a relação deles aqui em Paris? E também com os outros que não estiveram na tua mostra, e tinha muitos outros brasileiros, imagino, por aqui na época. Então, existiam outros, por exemplo, o pianista João de Souza Lima, que estudava, foi um aluno brilhante do Conservatório de Música de Paris, e a soprano Vera Janacopoulos, que, inclusive, ajudou a divulgar a obra do Villa-Lobos aqui no exterior. Eles conviviam com os modernistas. O Souza Lima não participou da Semana de 22, mas ele era muito próximo. Foi ele que, inclusive, apresentou Brecheret a alguns escultores conhecidos. Foi ele que também apresentou o Villa-Lobos, a Jean Cocteau e tantos outros. Ele era convidado para os almoços no ateliê da Tarsila do Amaral, que ela servia feijoada regada a caipirinha. E agora, uma figura-chave nessa roda, duas figuras-chaves, aliás, né? Uma delas era o René Thiollier, que era ele escrevia, né? Aliás, o René Thiollier ele foi importante no início, mas o Sérgio Millier, que estava radicado aqui, ele participou da Semana de 22, mas não foi estudado no meu livro como um artista que contribuiu, de fato, para o desenvolvimento do modernismo, porque ele escrevia em francês e não deu uma contribuição concreta, né, para a estruturação do modernismo. Ele fazia mais a ponte, como jornalista, a ponte de articular ali esses conterrâneos, os brasileiros, colocá-los em contato com a vanguarda brasileira. Então, ele foi muito importante nesse sentido, e a grande figura foi o embaixador Souza Dantas, que ele começou a carreira em 1919, ele foi nomeado como chefe da representação brasileira em Roma, e em 1922 ele se transformaria no embaixador brasileiro em Paris, onde ele permaneceria por 2 décadas, até 1944. O que não é hoje a mesma coisa, né? Márcia, eu queria que você falasse como é que então esses artistas aqui participavam ou não participavam de mostras, né? Como é que eles mostravam o trabalho deles aqui? Eles eram, como eu falei, o Souza Dantas ele foi muito importante, ele apoiava, às vezes, com recursos próprios, esses artistas pobres que chegavam aqui em Paris, e todos eles participavam dos salões artísticos, como esse ao qual me referi, que a Tarsila expôs em 1922, o clássico Salão dos Artistas Franceses. Depois tinha o Salão dos Independentes, o Salão des Tuileries, o Salão de Outono. Então, era uma quantidade muito grande de oportunidades onde os escultores, o Brecheret, a Anitta e a própria Tarsila, podiam expor. O de Cavalcanti nem tanto, porque ele ficou pouco tempo aqui, mas como correspondente. O Villa-Lobos e até o Souza Lima, que eu não abordei, eu abordei o Souza Lima em outro livro meu, que é esse daqui, quando eu falo sobre justamente os pensionistas desse programa do Estado de São Paulo na Europa. Também um pouco quando eu falo sobre a Semana de 22 e os modernistas, mas eles também tocavam, né, na sala, na Maison de l'Amérique Latine, que a gente conhece até hoje, né, mas, e na Museu Galliera, em recepções e tudo, eles se apresentavam. Então, era um espaço muito amplo ali, onde eles poderiam divulgar as suas obras. E o Oswald de Andrade, por exemplo, que era um escritor, não era nem músico, nem artista plástico,
ele teve a companhia do Blaise Cendrars, que era um poeta. Isso, justamente queria falar de vocês dessa participação, desse contato dos franceses, né? Porque o Blaise Cendrars, esse poeta suíço, franco-suíço, que foi para o Brasil, convidado pelos brasileiros, né? E que fez, eu adoro aquele Feuille de Route, que é ilustrado pela Tarsila, né? E que foi amigo dos brasileiros. Como é que foi esse contato, né? Com o Blaise Cendrars e com outros franceses por aqui? Ele foi uma peça-chave ali, principalmente para Tarsila e para o Oswald, de colocá-los em contato com a vanguarda, o que havia assim, de mais importante em termos culturais em Paris, né? Que ele já era conhecido, já tinha uma inserção nesse mercado, então ele facilitou muito a vida desses dois, se tornaram grandes amigos. Ele fez a apresentação do catálogo da Tarsila do Amaral, quando ela expôs a sua individual na Galeria Percier. No Oswald de Andrade fez, né, como você falou, a capa do livro dele foi ilustrado pela Tarsila do Amaral, e depois, por sugestão do Oswald, o grande mecenas, um dos homens mais ricos do Brasil, o cafeicultor Paulo Prado, casado com a Marinette Prado, que era uma francesa, uma senhora muito culta, eles convidaram o Blaise Cendrars para visitar o Brasil. Ele esteve lá por longos meses, só veio embora devido à eclosão da guerra, da Revolução, né? Da Revolução. Inicialmente a Revolução a Revolução Tenentista. Então, o séjour dele ali foi interrompido por isso, e lá eles viajaram juntos, inclusive com Mário de Andrade, pelas cidades coloniais de Minas Gerais, que marcaram profundamente a pintura da Tarsila do Amaral e também o fazer literário do Oswald, que a partir dali eles criaram aquele movimento, né, a partir do manifesto Pau-Brasil. E mais tarde nós teríamos o manifesto da antropofagia. Então, o Blaise foi essencial ali. E ele escreveu também o Brasil para ele, alguns livros, pelo menos uns 3 livros sobre o Brasil, né? Ele aproveitou bem. Mas eu queria, Márcia, a gente está com 22 minutos, eu queria que você falasse um pouco de como é que, né, essa troca, né? O que, sobretudo os artistas brasileiros hoje aqui na França, onde é que eles estão representados ou não, como é que o que restou, né, daqueles anos loucos em relação ao trabalho desses artistas brasileiros por aqui? Olha, primeiro, os artistas eles forneceram o que o público francês estava ávido, que era esse exotismo, algo novo que vinha dos trópicos, que vinha ou da Ásia também, mas, enfim, fora das fronteiras desse velho continente já bastante cansado de guerra, digamos assim. Só que eles fizeram isso de uma maneira tão genial e competente que eles não ficaram ali no caricato, obviamente. Agora, por incrível que pareça, embora eles tenham quebrado essa dicotomia entre erudito popular, entre nacional e estrangeiro, né, entre centro e periferia, sobretudo através da antropofagia, que, segundo o Antônio Cândido, é o ponto mais brilhante da dialética modernista, apesar disso, eles não deixaram grandes contribuições e grandes sementes. Só o Villa-Lobos, que é desses artistas todos, o grande conhecido na Europa inteira. Agora é que, aos poucos, eles vêm sendo reconhecidos. Então, foi muito importante essa exposição da Tarsila do Amaral, uma grande mostra no Museu de Luxemburgo, que é um dos grandes espaços museológicos aqui de Paris, e ela suscita, né, o interesse por outros artistas, como o marido dela, o Oswald de Andrade, e a gente fala do Di Cavalcanti, fala do Vicente do Rego Monteiro, que também merece uma exposição aqui em Paris, e um sonho meu também, que eu sou muito amiga da família do Brecheret, da Sandra principalmente, é realizar uma exposição do Brecheret aqui em Paris, porque ele não fica devendo a ninguém, aí a maior ninguém, em termos assim, de criatividade, né, de pujança escultórica.
Bárbara, Márcia, o teu livro é muito rico, portanto, a gente vai deixar aqui embaixo, né, as coordenadas para as pessoas que quiserem lê-lo, né? Eu quis dar aqui somente esse pequeno apresentação, digamos assim, de forma que as pessoas possam ver o conteúdo do livro, né? Então é Como a isso. gente diz aqui, a Miss Bush. A Miss Bicho, pois é isso, é só para ver o que é, o que pode, tem mais de 200 páginas, é muito rico, né? Então, para quem tem interesse nesse período, nesse mundo dos artistas, é um livro imprescindível. Muito obrigada, Márcia, muito obrigada. Prazer. Grande. Tchau, tchau.